Olá, meus queridos irmãos, que a paz do Senhor Jesus repouse sobre cada um de vocês e sobre a sua família também. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e eu estou muito feliz por estar aqui novamente para trazer um ensinamento de Jesus para a sua vida, uma mensagem que mudou a minha história muito tempo atrás. Eu vou te explicar por quê e hoje chegou a sua vez. Você não chegou aqui por acaso, Deus tem um plano especial para a sua vida e principalmente Ele quer te ensinar a reagir da maneira correta diante dos problemas, das mentiras que as pessoas inventam. Deus quer te ensinar a ser como Jesus. A Bíblia diz, irmãos, lá no livro de Romanos, capítulo 8, o versículo 28 em diante, que diz que Deus faz todas as coisas cooperarem para o nosso bem, para que nós nos tornemos a imagem do seu Filho Jesus. Então esse é o propósito maior. Cada luta que você passa, cada momento de fraqueza, de queda, tudo isso Deus quer cooperar para o seu bem, para que Jesus apareça cada vez mais através de você. Amém? Quando nós olhamos na vida de Pedro, Pedro foi um homem de Deus, mas ele errou de várias maneiras. Ele negou Jesus no momento que Cristo mais precisava. Ele errou 3 vezes ali naquele momento, mas aquilo foi necessário para Jesus imprimir no seu coração um verdadeiro caráter. Pedro deveria parar de ser covarde, medroso, e ele deveria ser um homem ousado. E a Bíblia diz que quando Jesus morreu e ressuscitou, o Espírito Santo foi enviado sobre os discípulos e a partir dali Pedro ficou ousado, intrépido, e ele começou a pregar ousadamente em nome de Jesus. E milhares de pessoas se converteram. E eu sei que você que está aqui hoje, você também tem o desejo de agradar a Deus e ser usado pelo Senhor. Não existe nada mais gratificante do que Deus poder usar a nossa vida para alcançar outras pessoas, não é verdade? É por isso que eu sempre peço, compartilhe essas orações. Isso pode salvar uma vida. Tem pessoas, irmãos, que não vão nas igrejas. Tem pessoas que não vão ler uma Bíblia, mas se você encaminhar um vídeo para elas e dizer, olha, Deus tocou no meu coração para compartilhar essa mensagem com você, isso pode fazer com que ela se abra para a mensagem do Evangelho. Amém? Então nós já vamos começar. Eu só quero pedir que você se inscreva no meu canal, você que é novo por aqui, clique nesse botão, inscrever-se, do lado vai aparecer um sininho, ative esse sininho e selecione a opção todas para você não ficar de fora dos próximos vídeos que eu colocar, tá bom? Irmãos, deixa eu começar essa mensagem de hoje aqui falando um pouquinho de mim, o que Deus fez na minha vida. Quando eu me converti em 2002, eu era novo na fé, eu não tinha nada a não ser a fé, mas eu tinha um desejo muito grande de saber o que Deus tinha para a minha vida, de forma específica. E Deus usou uma senhora que veio até mim e Deus começou a falar comigo profundamente. Eu chorei muito mesmo, foi o dia que eu vi um anjo e ali Deus falou para mim, olha meu filho, você será pastor e você vai trazer muitas ovelhas para a minha presença. Muitas pessoas que estavam perdidas, elas vão encontrar a luz através de você. Irmãos, aquilo foi maravilhoso, foi tremendo, mas eu não imaginava que aquilo tudo teria um custo. Esse custo é algo que todo cristão tem que pagar. É o preço de você carregar a sua cruz. É o preço de muitas vezes você ser injustiçado. As pessoas vão inventar mentiras a seu respeito, falsas acusações, e muitas vezes você não vai ter como contornar tudo isso. Eu me lembro que quando eu comecei na internet, foi um chamado de Deus para mim, porque na minha própria igreja, as pessoas não estavam reconhecendo o meu chamado, elas até chegaram a dizer que as minhas mensagens eram muito ruins, muito fracas, que davam sono. Irmãos, eu tomei um balde de água fria, não foi fácil, mas tudo aquilo foi necessário, porque na verdade Deus não queria que eu pregasse somente na minha igreja, Deus queria que eu alcançasse multidões para a glória dele, amém? Só que para que Deus me usasse, irmãos, Deus muitas vezes ele teve que tratar com o meu caráter, com o meu ego, sabe? Todos nós precisamos ser tratados nessa área, porque Deus, ele deseja que todos os seus filhos sejam parecidos com Jesus, amém? E se nós tivermos no nosso coração algum desejo de ser reconhecido pelas pessoas, de ser elogiado, isso não está certo. E eu me lembro que no começo eu fazia tudo certo. Aliás, durante toda a minha vida cristã, eu sempre procurei acertar muito mais do que errar, justamente por causa disso, porque eu não quero ser repreendido. E a Bíblia diz que nós devemos ter uma vida irrepreensível, ou seja,
viver de tal maneira que as pessoas não tenham que chamar a nossa atenção. Então eu sempre procurei dar o exemplo, ser um bom cristão em todas as áreas. Mas irmãos, mesmo fazendo o certo, mesmo muitas vezes estando com a intenção correta, as pessoas muitas vezes não acreditavam em mim. Elas, por alguma razão que só Deus sabe, inventaram mentiras a meu respeito, principalmente no começo aqui na internet. Pessoas falavam mal de mim mesmo, sabe? E aquilo era muito ruim, aquilo me entristecia e muitas vezes eu orava pedindo a Deus que fizesse com que as outras pessoas que começaram a acreditar naquelas mentiras, que elas começassem a enxergar que tudo aquilo era mentira e que eu estava com a verdade, eu estava com a intenção correta. Mas irmãos, eu tive que aprender a duras penas que eu não vou conseguir mudar o coração das pessoas. Eu não vou fazer com que todas as pessoas que hoje talvez não concordem com algo que eu fale ou que não gostam de mim por alguma razão, porque é impossível agradar milhões de pessoas. Imagine Jesus mesmo fazendo tudo perfeitamente bem. Mesmo assim, ele desagradou muita gente. Muita gente falou mal dele, inventou calúnias. Então, se nem Jesus agradou, quanto mais eu, que sou um mero mortal pecador, sou falho. Então, eu tive que aprender, irmãos, que eu não consigo mudar o coração das pessoas. Mas uma coisa eu aprendi ao longo da caminhada, sabe o que é? Eu aprendi que eu não tenho que agradar todas as pessoas e eu não tenho que querer a aprovação de todas elas. Eu preciso sim cuidar das ovelhas que o Pai me confiou. É só isso que eu preciso. Eu preciso somente fazer a vontade de Deus nessa terra. E é isso que é difícil, porque quando você decide obedecer somente a Deus, falar aquilo que Deus te manda falar, muitas pessoas rejeitam, muitas pessoas ficam com inveja. Irmãos, infelizmente isso acontece, principalmente na liderança. É uma ciumeira, sabe? É ciúme de pastor com pastor, é um tentando às vezes puxar o tapete do outro. Não estou dizendo que são todos, graças a Deus, mas tem sim muitos líderes que estão com foco errado, estão querendo benefícios próprios. Então, eu não estou generalizando, mas eu estou dizendo que não é fácil carregar a unção, não é fácil andar no caminho que Deus trilhou para nós, e que isso sirva de lição para você também. Você não vai conseguir mudar o coração das pessoas. Eu aprendi que as pessoas vão continuar mentindo, as pessoas vão continuar falando mal, e não dá para a gente evitar isso. O que nós devemos fazer é sempre perdoar, é sempre ter a atitude de Jesus, não devolvendo na mesma moeda, mas procurando principalmente agradar o coração do Pai. Amém? Então eu quero ler com você rapidamente, porque nós já vamos orar. Eu quero ler com você o que está escrito em João capítulo 10, o versículo 23 em diante. Preste muita atenção. Olha o que está escrito. Jesus estava no templo, caminhando pelo pórtico de Salomão. Então os judeus se reuniram ao redor dele e perguntaram-lhe: até quando você vai nos deixar no suspense? Se você é o Cristo, diga-nos abertamente. Então Jesus respondeu: eu já disse para todos vocês, mas vocês não creem. As obras que eu realizo em nome do meu Pai falam por mim, mas vocês não creem, porque não são as minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Amém? Irmãos, olha que lição preciosa que nós tiramos aqui. Jesus estava dizendo para os judeus: olha, vocês não creem em mim porque vocês não são minhas ovelhas. Mesmo que eu realize todas as obras, ainda que eu ressuscite mortos, ainda que eu cure enfermos, vocês ainda assim não acreditam em mim. Mas as minhas ovelhas, elas sim, elas me ouvem, eu chamo elas, elas me obedecem. Irmãos, isso aqui foi um bálsamo para o meu coração. Eu aprendi que eu não tenho que querer a aprovação de todo mundo. Eu não preciso que as pessoas acreditem em mim. Eu só preciso anunciar o amor de Deus, a mensagem do Evangelho, para as ovelhas que o Pai me confiar. Amém? E Jesus continua dizendo assim, ó: eu dou a vida eterna para as minhas ovelhas, e elas jamais perecerão. Ninguém poderá arrancá-las da minha mão. Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. Aleluia. Então Jesus estava dizendo: olha, vocês podem não acreditar em mim, vocês podem falar mal de mim, podem me criticar, e foi realmente o que aconteceu, na verdade. As pessoas chamavam Jesus de comilão, de beberrão,
Quando Jesus expulsava demônios, elas diziam: ele está sendo usado pelo diabo. É através de Beelzebu que Jesus está expulsando demônios. E Jesus dizia: olha, vocês até podem falar mal de mim, mas não falem mal do Espírito Santo. Não blasfemem contra o Espírito Santo, porque senão vocês não poderão ser perdoados. Por quê? Porque é o Espírito Santo quem nos convence do pecado. Então, se nós resistirmos às obras do Espírito Santo, nós não alcançaremos a misericórdia do Pai, porque é o Espírito Santo quem nos mostra que nós estamos errados. Então, irmãos, Jesus sabia que ele não poderia agradar todo mundo, nem todos acreditariam nele, mas ele sabia que as ovelhas que o Pai confiou a ele, essas ele não abriria mão, essas receberiam a vida eterna, essas seriam cuidadas, seriam disciplinadas, seriam abraçadas. Deu para entender? Então essa mensagem é para você que muitas vezes quer agradar todo mundo e você se frustra, você se decepciona. Não queira viver dessa maneira. Faça como Jesus, fique com a consciência tranquila, sabendo que você deve agradar ao Pai e não a homens. Amém? Glória a Deus. Até mesmo, irmãos, porque muitas mentiras que as pessoas contavam na época de Jesus, até hoje tem gente que acredita ainda. Tem pessoas que acreditam que Jesus não é o Messias, que ele não é o Salvador. Então as pessoas acreditam naquelas mesmas mentiras. E o que dirá de nós, irmãos? Hoje nós tentamos contornar todas as situações, a gente se frustra porque muitas vezes, principalmente na internet, não dá pra gente controlar todo mundo. Se as pessoas quiserem falar mentiras a meu respeito, elas vão falar. Se elas fizerem falsas acusações, elas vão fazer, porque Deus deu o livre-arbítrio, Deus deu o poder de escolha, não é verdade? Então, devemos apenas confiar que estamos no caminho certo, estamos com a consciência tranquila de que não fizemos nada para prejudicar ninguém. Isso é o mais importante. E Deus com certeza vai mostrar para muitas pessoas que nós estamos cumprindo a vontade do Pai, estamos com a intenção correta. Amém? E quem não quiser acreditar, aí paciência, não é mesmo? Então agora vou pegar aqui o óleo da unção e eu vou ungir a minha mão e nós estaremos levantando um clamor pela sua vida. Eu creio que hoje é dia de milagres. Eu creio que as obras do Senhor vão acontecer e você será tocado pelo Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Se você foi tocado, só peço que você escreva aqui embaixo: Deus falou comigo hoje. Isso vai encorajar outras pessoas, tá certo? E nós vamos orar agora então. Eu vou estender as minhas mãos, você vai fechar os teus olhos e Deus vai tocar a sua vida e vamos interceder pela sua causa também, tá certo? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu me coloco na Tua presença neste momento e eu quero Te agradecer, ó Deus, por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor tem feito, e eu quero Te louvar por esse momento tão especial. Pai, obrigado porque essas pessoas ouviram a Tua palavra, elas receberam o alimento que veio do Teu coração e eu creio, Pai, que essa palavra vai dar frutos. Pessoas serão transformadas a partir de hoje, elas começarão a confiar mais em Ti e esperar menos no ser humano. Ó, meu Deus, eu Te peço agora que a unção do Espírito Santo venha sobre estas vidas agora, que o Senhor traga cura, restauração. Eu oro neste momento por essas pessoas que estão frustradas, estão tristes porque o ser humano decepcionou, o ser humano frustrou, mas Senhor Jesus, eu creio que o Senhor jamais nos frustrará, o Senhor jamais nos abandonará. Por isso eu Te peço, ó Pai, que o Senhor nos fortaleça nesse dia, que o Senhor enche o nosso coração de uma certeza de que tudo vai cooperar para o nosso bem. Quantas pessoas agora, meu Pai, estão sofrendo porque estão sendo injustiçadas, pessoas estão falando mal, estão tentando prejudicá-las. Mas, Senhor, nós entregamos tudo nas Tuas mãos, crendo que o Senhor está tomando conta da nossa vida. O Senhor é quem nos defende, o Senhor é quem nos protege. Livra-nos, Senhor, de laços de morte. Livra-nos das artimanhas do diabo. O diabo sabe aonde está a nossa ferida, o nosso ponto fraco, e ele tem usado pessoas para nos desanimar. Ó, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus eu Te peço em favor dessas pessoas. E eu peço uma unção especial neste momento. Que essa unção venha trazer cura sobre o corpo físico, sobre a alma, sobre todas as feridas que essa pessoa tem, meu Pai. Ó Deus, traga cura, abra portas de emprego também, meu Deus, portas de trabalho,
que essa pessoa seja completamente abençoada em todas as áreas. Ó Senhor, meu Pai, nós te pedimos também uma bênção financeira. Quantas pessoas agora, meu Deus, estão desempregadas, estão passando aperto com dinheiro, estão endividadas. Jesus, eu te peço agora por oportunidades, Pai. Abre um caminho novo para essa pessoa. Pai, eu oro também por essa mulher e por esse homem que estão sofrendo na área sentimental. Foram machucados, traídos, muitas vezes sofreram abusos emocionais, físicos. Oh, meu Deus, só o Senhor para dar graça. Dá força, Senhor, para essas pessoas que hoje se sentem abandonadas, que hoje acham que não tem valor algum porque foram muito machucadas. Senhor, meu Pai, eu estendo as minhas mãos e eu te peço, cura todas as feridas, meu Pai. Que a alegria venha voltar a esses corações, que essas pessoas possam se alegrar na Tua presença e Te glorificar, crendo que essa fase vai passar. Todas as coisas vão passar e o que vai permanecer é a nossa fé no Senhor. Ó Jesus, nós estamos aqui para declarar que Tu és o nosso tudo, o nosso amado, o nosso Salvador. Ainda que todas as pessoas inventem mentiras a Teu respeito, Jesus, nós estamos aqui para dizer: Tu és o nosso Senhor e Salvador. Tu és o único digno de toda adoração. Tu és aquele que venceu a morte. Tu és o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Jesus, salva a nossa vida. Salva também os meus irmãos. Escreve o nosso nome no livro da vida, Senhor. Queremos estar contigo todos os dias, a partir de hoje, e que a paz do Senhor preencha os nossos corações e as nossas vidas. Em nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém. Glória a Deus.